O anel estava no criado mudo como uma pergunta que ninguém tinha coragem de responder. Preto, pesado, com o brilho frio de metal que soube guardar 1000 silêncios. Era o tipo de objeto que nas horas certas lembrava mais o peso de uma escolha do que o valor de um compromisso. Kong Do-han olhou para ele como se contemplasse uma sentença, e por um instante, toda a cidade além da janela parecia respirar em suspensão. Luzes, tráfego, promessas vazias. Depois, o telefone tocou. A voz do outro lado era medida, afiada como um bisturi. Shin Yona. Yona. O nome vinha com vento e aviso. Do-han, disse ela sem cerimônia. Tem um pacote para você. 72 horas. Naquele tom havia menos ameaça e mais matemática. Um limite. Um problema que exigia solução imediata. Do-han segurou o aparelho mais forte do que pretendia admitir. O relógio da sala marcou e nenhuma hora parecia justa. As palavras de Yona não precisavam explicar muito para que o elevador das memórias voltasse a subir. Marcus Webb. O nome vinha como um foicho de fumaça em manhã de gelo, um americano entre transações, um elo com passagens pagas e contas congeladas nos arquivos. Um homem morto, cujo passado ainda fazia reverberar sombras. E agora, um dossiê que talvez ligasse esse passado à mulher que dormia a alguns metros dali, sem saber que suas noites se transformariam em trincheira. Kong Do-han sempre fora bom no que fazia. Como herdeiro do Império Kong, aprendera cedo a transformar riscos em estratégias, laços em escudos e honra em moeda. Mas havia coisas que nenhum manual ensinava. O pânico súbito diante de uma verdade que atravessa a própria pele. O cálculo impossível de escolher entre preservar um nome e proteger o que o coração queria manter. Ali, na penumbra do quarto, com o anel no veludo e a cidade a observar, Do-han sentiu a coragem vacilar. Ele tinha 72 horas. A vida fora de casa continuava com suas rotinas afiadas, reuniões com executivos que nunca viam as mãos sujas, decisões que mudavam o destino de bairros inteiros, sorrisos ensaiados para câmeras internas. Em público, Do-han era o CEO frio, o rosto que ensinava respeito sem levantar a voz. Em privado, era um homem que gostava de café tarde e do calor desastrado das mãos de Naomi, segurando o pacote da marmita durante um almoço improvisado. Naomi Elise Carter, estagiária, poliglota, o tipo de pessoa que não sabia o som do próprio poder sobre outros corações. Ele a amava em silêncio de quem teme contaminar aquilo que mais preza. Quebrar esse silêncio, e com ele a própria reputação, podia significar perder tudo. Esconder a verdade, contudo, teria o mesmo cheiro de traição. Foi nesse fio tenso que Do-han caminhou até sua sala secreta, naquele andar onde o luxo tomava forma de precisão investigativa. A parede de provas parecia um quadro de guerra. Fotografias, faturas, placas de carros com números raspados, fios vermelhos que conectavam nomes que, para o mundo, deveriam permanecer separados. Won Bin estava lá, direto como um golpe de vento, já rabiscando dados em um tablet. Diretor Choi entrou sem anunciar, trazendo com ela a serenidade cortante de quem já escolhera caminhos perigosos. Trouxe o que você pediu, disse Won Bin, entregando um envelope sem pestanejar. As mãos de Do-han mexeram no papel como quem abre a ferida para ver se ainda sangra. Fotos, extratos, um recibo com a assinatura digital de Marcus Webb. Pequenos detalhes. Uma linha de transferência feita de madrugada para uma conta offshore. Uma passagem aérea que não batia com agendas oficiais. Uma nota fiscal de um fornecedor em um bairro residencial que só existia em casos de pagamentos encobertos. Tudo apontava para conexões que, se reunidas numa narrativa convincente, poderiam ser usadas como tremor suficiente para derrubar reputações. Confirmou a origem? Perguntou Do-han, olhando para os rostos que conhecia como mapas. É dele, respondeu Choi. E ele recebeu pagamento por algo que, historicamente, encaixa exatamente com o período do assassinato do seu pai. Não é hipótese, é cadeia de evidências que precisa de contexto. Contexto. Do-han sabia que o contexto era onde as histórias verdadeiras caíam ou se sustentavam. Como CEO, construíra narrativas públicas com mais cuidado do que a maioria. Como filho, nunca aprendera a montar defesas perante crimes que envolvessem nomes que amava. Nas horas seguintes, houve uma montagem de cenas que poderiam ter pertencido a um filme. A equipe vasculhando registros, teclas tilintando, a sala banhada pelo azul frio dos monitores, e, em contraste, memórias quentes de Naomi sorrindo, jogando o cabelo para trás, citando algo engraçado sobre uma pauta que acertara naquele dia.
Dohan sentia a vida pública e a vida privada costuradas por uma linha que ameaçava arrebentar a qualquer instante. Em uma mesa lateral, entre relatórios de aquisição e projeções, apareceu uma folha que ninguém esperava, uma certidão de nascimento, recortada e anexada com fita. O nome do pai era claro, escrito com a mesma tinta que reconheciam nos arquivos de Marcus Webb. Ele observou a certidão como se ela pudesse se desfazer em ar. A conexão estava ali, tão inesperada quanto devastadora. A filha do homem que, segundo o dossiê, teria sido um dos arquitetos do plano contra o pai de Dohan, era, por sangue, Naomi. No começo veio a incredulidade, essa reação infantil que se investe de proteção. Depois, o pensamento estratégico acordou. Se Iona tinha isso, se podia usar esse nó de parentesco como arma, a única maneira de desarmar era transformar segredo em luz. Mas luz também queima. Como dizer a alguém que o próprio sangue tem marcas de culpa que não lhe pertencem? Haveria desconstrução, haveria dor, haveria um risco de perder aquilo que mais importava. Haveria também possibilidade de dignidade recuperada. Dohan fechou os olhos por um minuto e imaginou o pior para preparar-se para o real. Imaginar o rosto de Naomi em prantos era um exercício que o deixou mais vulnerável do que confissões de negócios. Ele sabia que a verdade poderia salvá-la de ser usada, mas também poderia deixá-la arrasada. Ainda assim, a decisão começou a tomar forma, não como retaliação, mas como defesa. Você pode esconder, disse Wan Bin numa voz que misturava pragmatismo e advertência. Você pode suprimir isso, pagar os laços certos, enterrar o arquivo. Ninguém precisaria saber. Dohan olhou para o anel sobre a mesa que tinha saído do criado mudo e agora parecia esperar por ordem. E viver mentindo para ela? Replicou. Não é assim que quero viver. A noite avançou. O que a cidade chamava de madrugada era, para Dohan, uma sala onde o tempo parecia se mover em lagos. Em pensamento, ele revisitou cada momento com Naomi. O riso dela ao perceber que ele havia deixado de admirar algo trivial. A maneira como ela ajeitava uma pilha de papéis de forma quase maternal. O orgulho tímido ao receber um elogio por um relatório bem feito. Cada memória pesava como culpa e como tesouro. O telefone vibrou. Era Naomi mandando uma foto de um exemplar de relatório que tinha acertado. O coração dele quase se desfez ao ver a simplicidade do gesto. Como contar a alguém que o pai que ela tinha amado, do qual talvez carregasse traços, estava ligado a uma tragédia de outra família? Decidiu que não havia resposta fácil. Decidiu que a honestidade, ainda que dilacerante, era a arma mais provável de neutralizar Iona. Porque segredos são munição. Uma vez expostos por quem ama, perdem a utilidade de quem os brandiria como vingança. A ideia era simples na teoria e aterradora na prática. Revelar a verdade publicamente, primeiro para Naomi e depois para aqueles que, no submundo, poderiam tentar transformá-la em alavanca, transformar o segredo em escudo. Ao amanhecer, Dohan fez algo que, para muitos, seria impossível sem ferir seu orgulho. Foi procurar Naomi no andar onde ela fazia estágios, entre plantas artificiais e mesas com luz branca. Ele não estava lá para um encontro casual. Estava ali porque não podia adiar mais. A porta se abriu e o instante que antes pertencia às rotinas tomou a forma de confronto. Naomi olhou para ele como quem via um mapa pela primeira vez. Curiosa, leal, completamente inconsciente das trincheiras prestes a se abrir. Havia um sorriso leve, e ele quase recuou. Depois lembrou do anel no veludo e percebeu que havia outros tipos de coragem que precisavam ser colocados em circulação. Tem algo errado? Ela perguntou sem entender o tremor nas mãos dele. Preciso te contar uma coisa, disse ele, e as palavras soaram mais duras do que imaginara. Algo que pode te atingir por causa do seu pai. Ela ficou pálida, sim, mas não acusatória. Não culpou, não recuou. Olhos arregalados, busca por contexto. Ela respirou fundo como quem coloca um casaco antes de enfrentar chuva. Quem? Perguntou em voz baixa. O que houve? Ele não podia emendar uma explicação técnica e fria. Não queria que fosse assim. Havia amor naquela conversa, um cuidado que protegia a dignidade dela antes de qualquer outra coisa. O nome dele apareceu num dossiê, disse Dohan. Marcus Webb. Há evidências de que ele teve envolvimento com pessoas ligadas ao assassinato do meu pai. Há documentos que o ligam a pagamentos e você aparece como filha dele em uma certidão associada a esses registros. O silêncio que seguiu foi de uma clareza dolorosa.
Naomi levou a mão ao peito como quem prova o próprio pulso. Ela olhou para o papel que Dohan lhe mostrou com a mesma serenidade com que se olha para algo que precisa ser nomeado. Eu não sabia de nada, disse ela, simples, firme. Meu pai morreu quando eu era pequena. Eu cresci com quem me criou, não com as decisões dele. Nunca fiz nada para merecer isso. Havia uma honestidade madura naquelas palavras. Nenhuma defensiva, nenhuma desculpa. Dohan sentiu uma mistura de alívio e medo. Alívio porque ela não se tornou cúmplice da história que o mundo poderia fabricar. Medo porque a verdade exposta poderia rasgar relações. O que você quer que eu faça? Ela perguntou com um olhar que naquele momento parecia querer tocar o homem além do cargo. Não havia papéis que respondessem isso. Não havia convenções que orientassem a afeição num campo minado. Dohan sabia que havia escolhas banais. Instruir Naomi a desaparecer por alguns meses, usar dinheiro e influência para apagar rastros. Mais honesto seria abrir-se, dizer tudo, tomar o risco exibido como exército. Em seu peito, a decisão começou a assentar. Ele escolheria a exposição, não para provocar escândalo, mas para retirar o poder do segredo. Quero que você saiba a verdade, disse ele. Quero que você escolha comigo como vamos enfrentar isso. Não vou te proteger escondendo a verdade. Vou te proteger expondo-a e enfrentando as consequências ao lado seu, não por você. Ela o estudou por um minuto e em sua expressão passou uma mistura de medo e vontade. A inocência permanecia, mas havia ali também uma coragem que não pedira permissão. Ela podia, nesse instante, afastar-se. Poderia reconstruir uma vida longe daquele nome. Em vez disso, algo em Naomi falou mais alto. Fico, respondeu ela. Fico com você. Não porque me obrigue, mas porque confio que juntos podemos. Eu não sou culpada, Dohan. Mas se vamos ser julgados por algo que não fizemos, que seja na mesma mesa, como iguais. O pacto foi simples, quase banal, e por isso mesmo mais poderoso. Uma escolha mútua, feita sem fanfarras, com a gravidade de quem aceita assumir feridas compartilhadas. Dohan sentiu pela primeira vez naquela madrugada de compromissos que a decisão poderia transformar o que parecia fim em possibilidade de reescrita. Ainda havia passos práticos, arquivos que precisavam de verificação, testemunhos a reforçar a linha temporal, aliados a sondar, e havia, acima de tudo, a necessidade de um plano que não parecesse desespero. A última coisa que Dohan queria era confirmar as previsões de Iona, caos, vergonha, ruína. Em vez disso, pensou em estratégia como quem desenha uma rota pela qual o amor se preserva e a reputação se renova. Na sala secreta, com a luz cortada por persianas que lançavam listras sobre a mesa, Dohan e Won Bin reviraram os dados mais uma vez. Diretor Choi coordenava chamadas discretas, e Kwon Suno arrumava listas com nomes de quem poderia ouvir sem espalhar. Havia uma dança de confidências. Quem podia saber já? Quem deveria ser avisado só no momento certo? Que narrativa apresentar ao mundo? Os riscos políticos eram palpáveis, os rostos das famílias da máfia, Chairman Go entre eles, surgiam nas listas de possíveis reações como sombras que precisariam ser domadas. Vamos precisar de provas incontestáveis, disse Choi, com a frieza de sempre. Fotos, transferências, horários cruzados. E quando for hora você precisa aparecer primeiro. Não como vítima, mas como quem expõe. Dohan assentiu. Aparecer primeiro. A ideia parecia simples na teoria. Na prática implicava abrir mão de máscaras, aceitar que a audiência veria não somente o CEO, mas o homem que escolheu amar uma mulher marcada por outro sangue. Era um movimento de coragem calculada. Ao colocar a própria face diante do Tribunal das Famílias, tiraria da oposição a corda com que pretendiam pendurar Naomi. No fundo, aquilo era a virada. A maior surpresa não era que Dohan poderia agir para proteger um nome. A inesperada virada era que ele escolhia, conscientemente, expor sua própria vulnerabilidade como estratégia. A honestidade como arma. O amor como fortaleza. Não era o ato de um ingênuo. Era o movimento de um homem que decidira que reputação sem integridade era um vácuo que não valia ser preservado. Ao sair do prédio onde Naomi trabalhava, Dohan observou as cerejeiras da rua. Ainda longe de florir, mas prometendo uma primavera que, naquele momento, parecia um futuro possível. Ele segurou o anel por um instante, sentindo o frio metálico que parecia dizer que promessas não deviam ser feitas sem preparada coragem. As peças da xadrez já estavam sendo deslocadas. Havia ainda vozes a consultar, olhares a sondar, e uma Iona em algum lugar empunhando um arquivo que poderia servir tanto de bomba quanto de catalisador. Won Bin deixou na mesa uma nota curta.
72 horas. Reúna provas. Avise o Chairman Go quando for hora. As palavras soavam como uma contagem regressiva e ao mesmo tempo como um mapa. Dohan recolocou o anel no dedo e sentiu o peso da decisão. Na janela, a cidade rodava indiferente. Ele sabia que a escolha que tomara para o coração mudaria a forma como o Império olharia para ele. Mas também sabia que, sem verdade, não haveria paz. A virada estava feita na intenção. Agora era preciso converter intenção em ação. Naomi, por sua vez, caminhou de volta à sua mesa com o rosto marcado de quem lidara com uma revelação atroz, e ainda assim conservava uma semente de resolução. Amigos notaram que sua expressão estava diferente, menos ingênua, mais centrada. Ela fechou as gavetas da própria vida e abriu espaço para o combate que viria. Não havia glamour nisso. Havia risco, e havia amor que se oferecia, estendido como escudo. As próximas horas seriam de montagem, testemunhos, cronologias, identificar quem, no jogo das famílias, poderia ser aliado. Havia também a necessidade de preparar uma narrativa pública, que soasse verdadeira sem inflamar a violência. Dohan sabia que teria que alinhar a prensa íntima das famílias sem ceder à chantagem. Era um campo minado onde cada palavra deveria ser colocada como se tocasse munição. Quando a noite veio e as luzes da cidade deram lugar a constelações artificiais, Dohan voltou ao quarto onde o anel repousava. Por cima da mesa, a certidão fotocopiada parecia ganhar um peso novo. Não de condenação, mas de convocação. Ele havia feito uma escolha: enfrentar a própria reputação com transparência. A virada estava em movimento, e ela trazia consigo não só risco, mas também a promessa de redenção, se redimir fosse ainda possível para antigas ofensas. No corredor da mão direita do prédio, uma sombra observou a cena. Iona em silêncio, lendo relatórios que os informantes lhe faziam chegar. Seu rosto não revelou surpresa, apenas a calma de quem acreditava ter a vantagem. Mas a vantagem de Iona estava agora diante de um novo jogador, que decidirá expor a arma antes que ela fosse disparada. Em poucos minutos, ambos os lados entenderiam que a maneira de lutar mudara. E enquanto a cidade murmurava e as horas corriam pelo relógio implacável, Dohan escreveu num papel 2 palavras e as guardou no bolso. Digo primeiro. Essas palavras não eram um plano completo. Era uma intenção que carregava, como o anel, o peso de uma promessa. Se você já está torcendo por Dohan, curta e comente lutar. A madrugada trouxe consigo reuniões breves, chamadas discretas, e a montagem de uma linha do tempo que, quando posta em ordem, começou a desenhar uma imagem inquietante. Pagamentos, contatos, viagens que coincidiam com os dias que ninguém queria lembrar. Quantos mais olhavam, mais claro ficava que a árvore de responsabilidades era antiga e enraizada. Arrancá-la exigiria força e precisão. Era evidente que revelar a verdade não seria um gesto limpo de retidão moral. Seria uma batalha política. As famílias reunidas no próximo summit não aceitariam ser surpreendidas. Elas esperariam prova de força. E nisso Dohan se assentou. Se a verdade fosse um campo de batalha, ele daria a face como primeiro soldado, não para humilhar, mas para redefinir as regras de combate. Transparência poderia, paradoxalmente, ser a melhor forma de controlar a narrativa. Enquanto isso, Naomi fechava seu laptop e caminhava até uma janela onde a primeira aurora começava a desfiar o céu. Ela lembrava de fragmentos do passado, abraços do pai, um bilhete escondido, promessas quebradas. Mas também lembrava do presente, de Dohan oferecendo não proteção sob véu, mas companheirismo sob luz. Ela sabia naquela hora que, aceitando ficar ao lado dele, assumia um papel que poderia ser perigoso, mas preferia enfrentar o risco com verdade do que sofrer a manipulação do silêncio. No ápice daquela noite de decisões, alguém bateu na porta com urgência. Chairman Go estava interessado em conversar. Não era coincidência. As cartas já se moviam pelo tabuleiro e as primeiras reações à possibilidade de escândalo começaram a aparecer. Havia olhares de aliados que ponderavam, rostos de adversários medindo o impacto. Era o momento em que se descobria quem, entre os velhos líderes, tinha ainda estômago para lutar com as regras modernas. Dohan se preparou. Não era apenas o CEO alinhando uma narrativa. Era um homem prestes a expor seu coração e, talvez, a transformar a fúria de antigos rancores em um terreno onde a justiça e o perdão pudessem ser negociados fora do sangue. Ele fechou os olhos e lembrou da mão de Naomi, firme e pequena, pousada sobre a sua. O gesto era menos sobre conforto e mais sobre aliança. A virada, inesperada para muitos, já ocorrera dentro dele. A escolha por amor e transparência em vez de segredo e vingança.
Naquela manhã, antes do relógio completar as primeiras horas do prazo de 72, um mensageiro entrou com a resposta de Iona. A carta era curta, quase indiferente. Dizia que esperaria. Não havia envio de ameaças explícitas. Havia, contudo, a sensação de que ela estava contando com o silêncio como recurso. Contava com a vergonha como alavanca. Doran releu a carta e então sorriu por dentro. Não por achar que a guerra estaria ganha, mas porque compreendia que a próxima jogada não se daria em sombras. Iria se dar em público, com as mãos dadas com a mulher que, por sangue, poderia ter sido apontada como herdeira de crimes alheios. Mas, por escolha, decidira ser parceira na busca pela verdade. E isso, mais do que qualquer arma, poderia abalar as estruturas que Iona tentava mexer. A tarde trouxe então as primeiras etapas práticas: listar testemunhas, cristalizar cronologias, preparar acusações compatíveis com a lei e com o jogo das famílias. Havia também o lado humano a considerar. Como proteger Naomi de humilhações desnecessárias, como limitar vazamentos, como assegurar que a estratégia não se transformasse em espetáculo sensacionalista. Em cada escolha prática, Doran aplicava o mesmo princípio: honestidade com cuidado, exposição com respeito. Quando a noite caiu novamente e as lâmpadas da cidade brilhavam como olhos atentos, Doran caminhou até o jardim do prédio, onde uma árvore, ainda jovem, espera pelas estações. Ele colocou o anel no bolso e passou os dedos por entre as pétalas secas da uma flor outonal que se agarrava ao chão. Havia um gosto de recomeço no ar, assim como havia o pressentimento de que a história que começara com um dossiê e um telefonema teria muitos capítulos difíceis pela frente. A virada inesperada tinha começado. Um CEO que escolheu transformar a verdade em arma de defesa, e com isso, fez do amor o seu ato mais estratégico. As próximas 72 horas seriam decisivas para reconstruir, enfrentar e, talvez, redefinir o que significava poder no mundo que ele comandava. Mas uma coisa ficara clara: para Doran, a reputação não valeria o preço da omissão. Preferia arriscar perder tudo e amar, a preservar um império fundado em silêncio. O salão do Summit cheirava a ar puro limpo demais. Aqueles ambientes onde o poder tenta imitar a neutralidade de um avião executivo, mas falha porque as pessoas dentro dele trazem o peso da história. Mesas longas, alinhadas como navios de guerra, rostos conhecidos, olhares que mediam ameaça e oportunidade em uma fração. Havia líderes antigos, representantes de ramificações menores, alguns rostos novos que buscavam se projetar. A segurança era visível o suficiente para intimidar, discreta o suficiente para não constranger o ritual de aparente civilidade. Doran entrou com Naomi ao seu lado. Ele usava um terno simples, a gravata menos rígida que o costume. Ela, um vestido discreto que não pedia atenção, mas a pedia por si mesma. Olhos claros, postura que misturava firmeza e serenidade. Quando a sala se calou, o que se ouviu primeiro não foi a voz de Doran, mas o pequeno tilintar do anel em seu trato. Era uma presença física do pacto feito na madrugada. Ele subiu ao centro com passos medidos. Olhou para cada rosto, não para desafiar, mas para desarmar. A câmera adaptada do espaço captava tudo. Nem todos trouxeram gravações próprias. Alguns preferiram ouvir sem digitalizar o momento. Era justamente aquilo que tornava a manobra de Doran necessária. Não a exposição sensacionalista, mas a apresentação de fatos que fossem claros o bastante para qualquer tribunal interno das famílias. E ao mesmo tempo, humanos. Obrigado por virem, disse ele com a voz que sempre conseguia carregar autoridade sem levantar volume. Sei o que pesa aqui. Sei que cada palavra pode mover casas, alianças, vidas. Não vim aqui para fazer acusações que sirvam apenas para inflamar velhas feridas. Vim para apresentar uma linha do tempo. Ele gesticulou e Director Choi, de dentro da sala, trouxe pastas discretas para a frente. Wan Bin permaneceu atrás, como sombra pronta. Doran abriu as pastas e, com calma cirúrgica, colocou documentos que já haviam sido preparados para serem irrefutáveis. Registros bancários, registros de passagens, notas de fornecedores. Nada sensacionalista, uma construção de sequência. Não se tratava de provar mais sangue, mas de mapear conexões. A minha proposta hoje é simples, continuou Doran. Se há alguém nesta sala que ainda pretende manipular o passado para forjar um futuro de violência, saiba que eu vou expor o que tenho para que a verdade não possa ser usada como alavanca. Se há alguém que deseja justiça, e justiça aqui não significa vingança, mas responsabilização com limites, então peço que escutem. Os olhares se abalaram, alguns mais frios, outros avaliadores. Iona ainda não havia chegado.
Era provável que observasse de fora, esperando que o espetáculo se transformasse em botim. Doran sabia disso, e exatamente por isso foi direto ao ponto que interessava. Naomi. Ele a olhou com a mesma intensidade com que a visitara na sala de estágio, e falou o que precisava ser dito de forma clara, sem espetáculo. Naomi Elise Carter, disse ele. É minha companheira. É estagiária. É inocente de qualquer crime que alguém queira lhe atribuir por sangue. Se houver quem pense em usar seu nome como moeda, vocês estarão mirando não só nela, mas em mim e no que represento. Houve um ruído. Não riso, mas um movimento quase imperceptível de avaliação. O suficiente para que Doran continuasse. Ele apresentou datas, transferências que aconteciam de madrugada, viagens que coincidiam com eventos, comunicações que circunscriavam personagens como peças de um tabuleiro. Contudo, em vez de falar só de culpa, trouxe contexto humanizador. Lembrou que Marcus Webb era um emissário que transitara entre mundos, que havia escolhido caminhos que se entrelaçaram com interesses escusos e que sua morte não apagava as escolhas que outras pessoas fizeram depois. Não disse mais que o necessário sobre Webb e seu passado. Não recontou crimes, apenas apresentou conexões. Quando chegou ao ponto em que a certidão, aquela mesma que havia tremido no quarto de Doran, foi mostrada, as reações se multiplicaram. Alguns franziram o senho. Outros, como Chairman Go, mantiveram-se como rocha com os olhos atentos. Iona entrou então como se tivesse vindo de um corredor lateral, vestindo serenidade calibrada. Sua presença fez o ar se contrair por um segundo. Ela tirou o casaco com leveza, obviamente preparada para falar. Interessante, disse Iona com a voz precisa. Trouxeram papéis, relataram números. Mas os papéis contam histórias incompletas. O que falta aqui, Sr. Doran, é a análise do coração. A sala murmurou. Iona sorriu, e o sorriso não foi de quem se sente caluniada, mas de quem empunha o conteúdo que, até então, era munição. Era a mesma que, semanas antes, entregara o dossiê com o tempo marcado. Seu objetivo era claro: semear dúvida, fazer com que Naomi fosse o catalisador de discórdia. Porém, Doran não havia ido para alimentar aquela fogueira. Sua atitude era cortar o oxigênio que alimentaria Iona. O que peço? Disse ele, olhando diretamente para Iona como se pesasse as palavras por sua honestidade. É que parem com as suposições. Aqui estão os fatos. Discutiremos responsabilidade, consequências e limites. Mas eu declaro neste momento que qualquer iniciativa que vise transformar Naomi em bode expiatório será respondida com transparência, com lições jurídicas e com a força que esta casa, e a lei, puder sustentar. Chairman Go foi o primeiro a responder em voz alta, embora a sala estivesse cheia de respostas não ditas. O velho homem com a cadeira que parecia talhada pelo próprio tempo, falou com a autoridade de quem já vira sangue e se cansou de vingar. Vivemos numa época em que nossas ações têm repercussões além dos becos que conhecemos, disse ele. Se um de nós acredita que seus meios justificam fins, aqui está um exemplo de como isso pode nos consumir. Eu, por minha parte, não aceito que sacrifiquemos inocentes por fantasmas do passado. Quem busca vingança deve explicar o que realmente quer. Houve um eco de concordância. Isso não significava que todos iriam apoiar Doran cegamente, mas mostrava que havia um cansaço nas práticas antigas. Para alguns líderes, proteger a ordem era mais importante que alimentar vendetas pessoais que poderiam reacender velhas guerras. A leitura política foi rápida. Doran havia jogado certo. Não lutou nas sombras. Sorriu para a transparência. Isso perturbava a máquina de chantagem de Iona. Iona tentou contra-atacar com palavras afiadas, insinuando omissões e vínculos ocultos. Contudo, cada palavra encontrou registros, testemunhas, contradições já mapeadas. Wan Bin apareceu com uma testemunha que havia registrado uma conversa com intermediários. Quan Suno trouxe recortes que mostravam padrões coerentes com o que Doran expunha. A narrativa de Doran não era emocional, era um fio de fatos com faces humanas. Isso funcionou contra a tática de Iona, que preferia operar com medo e suspeita. A tensão cresceu quando um dos líderes menores, visivelmente irritado com a exposição, ameaçou retomar métodos antigos, sanções, expulsões, punições exemplares. O ambiente por um segundo virou potencial tempestade. Doran, então, fez algo que ninguém esperava. Fez uma pausa e falou com sinceridade que soou quase como confissão. Eu poderia buscar retaliação, disse ele. Poderia usar os recursos que me foram confiados para esmagar quem se colocar contra nós. Mas isso não mudaria o passado. Isso só perpetuaria um ciclo que nos consome. Prefiro, e proponho,
Que o que se busque aqui seja controle, responsabilização, limites e um afastamento de quem escolher não fazer parte desse projeto de paz. A proposta não foi fácil. Afastamento, exílio simbólico, renúncia a redes de influência. Foi uma solução política, não um golpe. Foi também uma proposta que tirava de Iona a função de justiceira. Caso aceitasse, sairia do jogo sem derramar sangue novo. Um tipo de prisão social que poderia ser mais temida do que bater punhos. Iona hesitou. Era evidente que sua estratégia preferida não era a retirada. Era transformar a dor em moeda. Ainda assim, ver que a arma do segredo perdera a eficácia mudou o cenário. Naomi sentiu cada segundo como se estivesse dentro de um corpo que reagia em sincronia com o mundo. Ela permaneceu ao lado de Doran, não como adorno, mas como participante. Quando levantou a voz para dizer que não aceitava ser enquadrada por escolhas de seu pai, a sala percebeu que ela não era uma vítima frágil. Havia dignidade nas suas palavras, firmeza nas suas convicções. Ela pediu que julgassem ações, não heranças. Foi uma intervenção curta, clara, que ressoou com todos os presentes. A inocência não era ausência de história, mas soberania sobre a própria vida. No final daquele encontro, algo que parecia impossibilidade ocorreu. Uma maioria dos presentes aceitou as condições de Doran. O voto não foi unânime, mas foi suficiente para deslegitimar a tática de exploração do dossiê. Iona permaneceu de pé, com o rosto que tentava não revelar derrota. Caminhou até Doran num gesto que parecia procurar acordo ou confronto final. O corredor vazio ao lado do salão foi testemunha dessa aproximação. Você me tirou a vantagem, disse ela com voz baixa. Mas pense, há coisas que não se resolvem com palavras bonitas. O mundo que vimos crescer está feito de sangue e medo. Você não muda isso com confissões. Talvez não mude, respondeu Doran. Mas posso decidir que meu lado do mundo não será construído sobre medo. Não quero ser herdeiro de práticas que nos desumanizam. Iona encarou Naomi por um momento e no olhar havia cálculo. Depois, silenciosamente, fez a escolha que muitos esperavam. Aceitar um tipo de exílio acordado. Renunciaria a posições, desfazer-se-ia de redes de influência que a vinculavam ao tráfico de poder. Em troca, teria garantias de passagem segura. Um recurso que evitaria o derramamento de sangue imediato. Era um preço alto para Iona. Era para alguns o único modo de evitar uma cadeia de eventos que poderia se transformar em guerra. Quando o acordo foi anunciado ao grupo, houve sussurros, indignações hospedadas em rostos. Alguns acharam que Doran cedeu demais, outros, que ele ofereceu uma saída que preservava estruturas e limitava danos. Para Naomi, o desfecho era agridoce. Ver a antagonista sair sem humilhação pública era, por um lado, alívio. Por outro, lembrava que certas feridas não fecham com facilidade. Ainda assim, a escolha política de Doran havia conseguido neutralizar a ameaça principal. O segredo deixara de ser arma porque perdia utilidade. Ao final do dia, quando as lâmpadas do salão foram apagando e as delegações se despediam com formalidades, Doran e Naomi saíram pelo jardim lateral, onde as cerejeiras começavam a prometer o que, em breve, seria primavera. A cidade ao longe se desenhava em luzes, o ar estava seco e trazia um frio que empurrava as palavras para dentro de si. Eles caminharam em silêncio por alguns passos antes que Naomi quebrasse a calmaria. Obrigada, disse ela, simples. Não foi um agradecimento por ter sido defendida juridicamente. Foi um reconhecimento de que, naquela estratégia arriscada, ele escolhera ser honesto por amor. Doran a olhou e, por um segundo, duvidei que existiam palavras à altura daquele momento. Escolheu então falar do que o impulsionava de modo ainda mais pessoal. Eu poderia ter escondido, disse ele. Poderia ter preferido a reputação em vez da verdade. Mas se eu queria estar ao seu lado, era preciso que você me visse inteiro. Não posso administrar um lar sob véus. E não queria, continuei, que mais ninguém fosse ferido pelo uso do seu nome. Ela segurou a mão dele. Os dedos se entrelaçaram com naturalidade, como se fossem duas engrenagens que encontraram encaixe. Em volta, pétalas secas giravam com a brisa, prometendo as flores que viriam. Nos dias que se seguiram, a rotina precisou de ajustes. A imprensa, que observara de longe, recebeu comunicados precisos, uma conferência controlada, sem sensacionalismo.
Dohan apareceu com Naomi, apresentou as medidas aprovadas no Summit, reformas internas que limitavam atuações individuais, mecanismos de transparência para certas operações curiosas, independência maior de recursos estratégicos. Para os velhos líderes, aquilo soava como inovação, para alguns membros da imprensa, como demonstração de que o Império Kong respirava renovação. Para Naomi, foi a primeira vez em que seu nome apareceu em manchetes sem ser adjetivado pela culpa paterna. Houve reações mistas no submundo, pedidos de explicação, ressentimentos e também alívio em setores que temiam uma escalada. Iona foi localizada e informada das condições de sua saída. Ela aceitou com reservas, deu sinais de que preferia sumir para reprojetar uma vida distante do que cair em uma fogueira pública. Não era redenção, não era remissão, era um movimento prático. Naomi, entretanto, pagou seu preço íntimo com a coragem de expor suas feridas. Em conversas com amigos, ela disse que a decisão de ficar fora do escuro que a história produzira foi um ato de autoconsciência. Sua presença ao lado de Dohan não era submissão. Era convite para serem parte de uma nova história, escrita com palavras que ambos escolheriam. O gesto teve efeitos. Pessoas que antes a julgavam começaram a vê-la como indivíduo e não como continuação de um passado. A tempestade que poderia nascer foi contida, mas não apagada. Havia perdas e ajustes. Aliados de Dohan que não aceitaram o caminho da transparência afastaram-se. Outras figuras que viam a oportunidade de reescrever sua própria tradição com menos violência se aproximaram. Dohan perdeu privilégios velhos e conquistou legitimidade nova. O preço foi alto, mas a virada tornou-se inequívoca. Ele havia tornado a honestidade um elemento estratégico do poder. Uma noite, após a última rodada de negociações e ajustes na comunicação pública, Dohan convenceu Naomi a encontrarem-se sob as cerejeiras, não o jardim institucional, mas um pequeno percurso menos visível, onde as pétalas prometiam cair mais por eles do que por espectadores. As árvores já exibiam botões rubros, pressagiando o desabrochar. Lá, com um frio que transpunha a epiderme, Dohan tirou o anel do bolso, o mesmo anel que fora pergunta, que fora peso, que mais recentemente havia se transformado em marcador de uma decisão. Você lembra quando eu hesitei? Ele perguntou num meio sorriso que misturava humildade e coragem. Ela sorriu também, mas havia no olhar a compreensão de que a pergunta carregava mais história do que os dois poderiam contar no momento. Lembro, respondeu Naomi. Lembro que você escolheu dizer a verdade. Ele colocou o anel no dedo dela. Desta vez não como calção de um pacto inacabado, mas como promessa consciente. Eu não quero que este anel nos defina como herança de erros, disse ele. Quero que seja o símbolo de uma escolha. Se formos julgados por algo que não fizemos, que sejamos julgados juntos. Se for para perder, que seja por termos amado de forma transparente. Naomi segurou a mão dele firmemente. Havia lágrimas, mas sem drama. Lágrimas de quem reconhece um caminho árduo e ainda assim aceita caminhar. Eles se abraçaram sob as árvores, num silêncio que dizia mais que qualquer verbo. O casamento foi íntimo. Não houve festa ostentosa. Havia sim presença de quem importava. Alguns membros do conselho, alguns amigos próximos, Chairman Go e uma pequena comitiva que, naquele dia, optaram por celebrar menos o laço institucional e mais a decisão pessoal de dois que escolheram confiar. A cerimônia foi breve, sem rituais que enfeassem a simplicidade do desejo. Naomi caminhou ao lado de Dohan por entre pétalas que começavam a cair como chuva. Houve um momento em que Dohan soltou um sorriso que parecia sulcar pela primeira vez uma paz mais duradoura. Após o casamento, a vida não se tornou isenta de desafios. Existiam processos a serem acompanhados, desdobramentos e olhares que precisavam ser administrados. Havia também o trabalho de redesenhar uma empresa e um império que por décadas navegara com práticas espessas. Dohan assumiu que levaria tempo, reformas, mudanças de liderança em pontos sensíveis, substituições que buscavam promover uma governança menos opaca. Foi um processo de desgaste e construção. Naomi, por sua vez, decidiu que exerceria o papel que lhe confortava. Estatuto público de quem vive com coragem. Profissionalmente seguiu suas tarefas com afinco, agora com crédito, e não com suspeita. Iona sumiu do mapa imediato. Houve rumores. Ela teria migrado para outra cidade, talvez para outro país. Outra versão dizia que mudara de identidade, se reinventara em negócio legítimo. Ninguém sabia ao certo. O fato é que, no jogo que ela apostara,
A perda de poder adivinha mais da falta de munição do que da humilhação direta. Sem o segredo funcionando como instrumento, sua influência minguou. Para alguns, foi justiça inacabada. Para outros, uma oportunidade de dissuadir o ciclo de vingança com outros mecanismos. Em privado, Doran precisava ajustar seu pulso, aprender a ser líder em um tempo que exigia mais transparência e menos instinto de preservação. Havia noites em que se recordava do peso do anel, de como fora testemunha de seus receios e de suas promessas. Ele pensava no pai de Naomi, e sem desculpas. Ele sabia que nada mudaria o passado, mas a forma como respondeu renovava a estrutura do que liderava. Alguns o chamavam de ingênuo, outros de corajoso. Para ele, o que importava era que escolhera um caminho onde a verdade fosse escudo. No escritório, a parede de provas começou a ser arrumada de outra maneira, menos para caça e mais para entendimento. Havia novas pastas de compliance, rotinas de auditoria e listas de responsáveis por checar práticas que antes fluíam sem luz. Era trabalhoso, era lento, mas era palco de uma transformação real. Won Bin e Director Choi continuaram ao lado dele, não como escudeiros cínicos, mas como parceiros que aprenderam a construir ferramentas para um poder menos opaco. Kwon Suno e Sgo assumiram papéis que exigiam parcimônia e firmeza. Foi um rearranjo que visava a diminuir o espaço para que segredos fossem usados como catapultas de violência. Alguns meses depois, em uma tarde leve, Doran sentou no mesmo quarto onde na primeira manhã o anel estivera no criado mudo. Lá, ele deixou o anel sobre o veludo por alguns segundos, apenas para apreciar o peso familiar. Não era que o objeto o definisse, era que lembrava decisões que mudaram caminhos. Ele pegou o telefone e ligou para Naomi, que estava chegando do trabalho com pequenos relatos do dia. Um elogio de alguém, uma crítica de outro, e sorriu. A vida comum, com seu ruído, havia retornado em parte, mas havia também um redimensionamento. O amor que escolhiam viver era agora pedra angular de uma mudança que ia além de dois. Naomi abriu a porta com uma sacola de pães. O aroma entrou no quarto e houve riso fácil. Eles conversaram sobre coisas pequenas enquanto a cidade rolava no fundo. Em silêncio, Doran percebeu que para cada gesto público de coragem, havia muitos gestos privados que eram combustível. O brilho das pequenas alegrias passou a ter o peso de defesa. Pequenas rotinas que lembravam o que importava. Eles passaram a dedicar tempo a projetos pequenos, sociais e corporativos, que visavam mitigar danos e abrir oportunidades para aqueles que no passado sofreram com as consequências de decisões alheias. O Império Kong seguiu ativo, mas com uma face menos fechada. Houveram resistências internas. Havia sempre resistências onde poder é moeda. Mas a ideia de que uma reputação só vale se for acompanhada de integridade começou a prosperar entre os que aceitavam que dirigir uma organização poderosa exige também enfrentar vergonhas antigas. Doran aprendeu que a virada que fizera não era sobre vencer batalhas externas apenas, mas sobre mudar quem ele era dentro da cadeira do comando. Anos depois, quando olhava para trás, Doran não via a solução fácil, via um processo contínuo. Viu que honestidade como arma exigia coragem cotidiana. Sentiu saudade do homem que poderia ter escolhido a via da segurança do segredo. Sentiu também orgulho por escolher diferente. Naomi, ao seu lado, manteve a sua própria agência. Nunca se curvou ao papel de vítima. Era parceira. Juntos, eles construíram uma rotina onde as palavras verdade e amparo eram centrais. E Yona. Sua ausência não trouxe paz completa, porque certos ecos do passado reverberam por muito tempo. Mas a escolha de Doran de não entrar no jogo do medo teve efeitos concretos. Estruturas de chantagem perderam eficácia. A violência que alimenta ciclos foi, em muitos casos, substituída por mecanismos de resolução mais políticos e menos brutais. Não que a violência tenha sido erradicada, mas a cultura de usar segredos como munição sofreu uma ruptura. No final, a inesperada virada do CEO teve um centro íntimo. Um homem que escreveu com seus atos o que disse com palavras, que amaria com transparência ou não amaria. Ele transformou um arquivo e uma estagiária, que poderiam ter sido armas de destruição, em motivos de reconstrução. A cidade, as famílias, os aliados e os adversários passaram a medir o homem não apenas pelo império que comandava, mas pela forma como escolhia enfrentar suas falhas e as dos outros. Se você sentiu essa história tocar algo em você, compartilhe com alguém que aprecia um drama onde a verdade vira força, e inscreva-se para acompanhar o que vem a seguir.